Eu sempre fui muito curiosa, em primeiro lugar. Eu sempre fui muito, muito, muito curiosa. Mas foi até questão que eu te falei que eu vivia no 220, né, desde que eu retornei com a minha mãe. E eu nunca tive tempo pra me capacitar. Então, sempre que eu fazia, todo o feeling que eu tenho é... Porque eu sou curiosa, eu pesquiso muito. Também do meu dia a dia, do que eu já vivi com a minha mãe, a minha sorte, né? O que era a minha dor quando eu tinha 7 anos de idade, que eu tinha que ficar dentro da loja. Hoje eu agradeço, porque é o que eu sei fazer, graças à minha convivência com a minha mãe. Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, tudo bom? Papo à Vista no ar! Hoje eu tô com a Grazi Piccoli, uma multiempresária. Olha, acho que você faz tanta coisa que eu não sei nem como que eu vou te apresentar. Eu vou fazer melhor. Eu vou pedir pra você apresentar um pouco de todas essas vertentes que você atua. Obrigado, Grazi, por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra participar desse quadro seu. Meu nome é Graziele Piccoli. Hoje a gente fala que eu sou igual o pai do Cris, né? Eu tenho vários empregos. Então, hoje eu sou gestora e proprietária de 4 empresas em Cuiabá. Às vezes até eu me perco de quantas são. Você tem uma loja. Eu tenho uma loja de aluguel de vestido de festa. Que mais? Que é o Telenoz Cabide. Eu tenho a Leve Amor, inclusive vai chegar pra vocês depois. A Leve Amor é no shopping, né? A gente tem no shopping, mas a minha mãe tem há 24 anos no Jardim Universitário, que é uma loja de bairro. Sei. Minha mãe, ela começou a empreender não porque ela queria, por obrigação. Meu pai foi embora, deixou ela sozinha. Então, foi a forma dela se virar. E aí, no fim... Leve Amor. Que é a Leve Amor hoje, né? Antigamente tinha outro nome. Aí eu tenho a Uzial, que é de looks mais casuais. E eu tenho o nosso Cabide Shop, porque o ateliê Nosso Cabide, ele começou como locação. Mas aí veio a pandemia. Aí você tem a loja também, isso, virtual. A gente tem física e virtual. Física e virtual, tá, então tá. São 4 empresas. Apresentou, entendeu? Beleza, então vamos começar do começo. Às vezes até eu me perco. Vamos começar do começo. Bom, presumo então que você estudou moda, design... o que mais? Administração. Fala aí, o que você estudou e qual que é o seu background pra virar essa empreendedora que todo mundo admira. E eu falo todo mundo admira sem moagem mesmo, tá? Porque já teve muita gente que pediu pra você vir aqui. Gente, você tem que entrevistar a Grazi, Falei, tá bom, eu vou entrevistar a Grazi. É muito engraçado porque nem a gente sabe o peso e a influência que a gente tem na vida das pessoas, né? Então, quando você fala isso pra mim é uma grande surpresa e uma honra. Eu comecei com o que eu falei. Minha mãe é comerciante, né? Eu falo o termo comerciante, que eu gosto de falar. Então, eu nasci dentro de um comércio, meus pais são comerciantes. Então, é realmente o que eu sei fazer, eu falo. Mas você é daqui? Eu sou de Cuiabá. Meus pais são do Sul, mas eu sou de Cuiabá, nasci aqui. E quando eu tinha 7 anos, meu pai e minha mãe se separaram. E aí ele deixou na separação... Na verdade, um pouco antes, ele deu pra ela uma papelaria. Tinha... Sei lá, ele pegou essa papelaria de uma moça que tava devendo ele R$2.000. Ele pegou essa papelaria. E aí minha mãe não trabalhava, ela só cuidava de mim. Então ela começou a gerir essa papelaria, mas não como forma de subsistência. Pra ela ter alguma coisa pra fazer. No fim, quando meu pai foi embora... ela teve que utilizar aquilo ali como nosso ganha-pão, né? Entendi. Ela que me sustentou durante a maior parte da minha infância. Então, eu vivia ali dentro com ela. A gente não tinha babá, pra onde minha mãe ia me levar? Junto. Junto. Eu odiava férias. Minha mãe falava, gente... As crianças falavam, vou viajar, vou pra casa. Não, eu tinha que ficar dentro da loja. E era uma papelaria na época. Era uma papelaria. Legal. Era lá no CPA 2, chamava Papelaria Ellen, que era o nome da loja antes, quando meu pai deu pra minha mãe. E aí, quando eu terminei o ensino médio, tinha uns 17 anos, meu pai tava morando em Floripa. Sei. E aí eu falei, gente, 17 anos, quem que não quer ir morar na praia? Em Floripa. Fui besta eu, né? Fui morar com Papelaria, Floripa. Papelaria, acho que eu vou fazer isso aqui. Pra Floripa. E aí, fui morar lá com ele, estudar. E aí, eu fui até pra prestar arquitetura. Que é uma coisa do meio de criar, decoração, eu amo. Porém, era na Federal, era um dos cursos mais concorridos além da medicina que tinha. E aí, eu não passei. Aí, meu pai falou, filho, em vez de você ficar fazendo cursinho, entra logo numa faculdade particular, que seria mais fácil. E aí, eu fiz direito. Não me pergunta por quê. Até hoje, eu não sei responder.
responder. Porque pelo que você falou aqui, a loja, o ateliê, a Uziol, eu não vi o escritório de direito dentro desses E eu tava no polo da moda, né? Então, é novo, a gente tem que fazer uma escolha muito cedo, né? E às vezes a gente não tá maduro o suficiente pra escolher. E o mais engraçado que eu falava que eu ia fazer direito porque eu queria usar saia lápis. Então sempre tava no mundo ligado, no mundo da moda. E aí acabou que meu pai tem uma financeira lá. Eu passei na Federal para economia. E aí eu fiquei conciliando entre direito e economia lá em Floripa. E quando então você não contente só com direito, você fez economia também. Não, eu sempre fui assim. Eu sempre queria fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu não me contento com... Fazia estágio, fazia direito, trabalhava com meu pai e ainda fazia economia na Federal. E quando eu já tava me formando, eu me olhei para aqueles 2 cursos e falei, gente, não é nenhum nem outro que eu quero. Acabou que eu encerrei, finalizei, tirei o diploma de Direito, mas Economia, como faltava 1 ano ainda, e eu não pretendia mais ficar em Floripa. Você já tinha essa clareza? Eu resolvi voltar para Cuiabá, e a loja da minha mãe já tava dando super certo. Que massa! Que aí ela mudou o nome de Capricho de Ellen para Capricho. Ela abriu uma filial, ela iniciou no CPA2, ela abriu uma filial no Jardim Universitário, que é essa empresa que ela já tem há 24 anos. E aí eu vim pra ajudar ela. Que legal, né? Eu falo que a história da minha mãe... Minha mãe que tem que vir aqui dar entrevista. Podemos, né? Podemos. Que ela é maravilhosa. Como é o nome dela? É Dona Elda, mas ela morre de vergonha. Então ela mandou uma representante aqui. Eu sou a representante dela. Então, eu vim pra trabalhar com ela. Só que empresa familiar, todo mundo sabe, né? É difícil. A gente já teve entrevistados aqui que falam sobre a questão da sucessão. É sempre um tema muito espinhoso, mas tem que se falar. Mas no seu caso, você não sucedeu ela diretamente, né? Não. Você trabalhou junto, tal, pegou a experiência. Eu vim pra agregar, na verdade, né? Porque minha mãe, é isso que eu falei, ela não teve uma formação, ela não teve um estudo. Agora que minha mãe se dedicou à especialização, se profissionalizar, mas até então, todo o conhecimento que ela tinha, ela é ali do dia a dia. Sim. Que óbvio que hoje em dia a experiência vale muito mais. A faculdade da vida, claro. Tem gente que tá ensinando, fazendo curso aí, olha, como fazer tal coisa. E nunca fez. Nunca fez. Não tem como. Então, a minha mãe tinha essa experiência dali do dia a dia na barriga do balcão. E eu vim pra agregar com o que eu tinha de conhecimento. E eu fiz algumas coisas, alguns treinamentos lá em Floripa. Até trabalhei dentro de uma loja quando eu morei lá. Até pra ter uma experiência em outro local que não fosse a minha empresa, né? Sim, legal. Então eu vim pra trazer todas as ferramentas pra dentro da loja da minha mãe. E acabou que a Leve Amor deu super certo. Eu vim pra mudar o segmento, porque a papelaria até então... Tá, mas que hora que virou Leve Amor? Então, a papelaria, ela... Na época, minha mãe vendia muito, porque tinha aquelas listas de materiais escolares. Sim. E as escolas começaram a mudar o perfil. O pai paga uma taxa. Eu não sei se os seus filhos são assim hoje. Eu também não sei se os meus filhos são assim. Alguém lá em casa sabe se é assim. Então, hoje as escolas mudaram. Elas fecham com grandes distribuidoras, porque aí fica mais barato. O pai paga uma taxa. Então, não tinha mais aquela venda de lista de material escolar de papelaria. Começou a mudar e minha mãe começou a disputar preço. Isso eu não sabia. É como se fosse uma compra coletiva. Isso mesmo. Que eles têm poder de barganha. E aí eles compram o que eles realmente precisam. Porque às vezes o pai comprava um monte de cartolina, ficava tudo parado dentro da escola e não utilizava. Então eles começaram a mudar esse perfil e a gente teve que se reinventar. Olha aí, como o primeiro caso aqui da sua história de reinvenção. Foi isso. Foi da papelaria da minha mãe. E a gente começou a trazer, porque até então minha mãe tava brigando por preço por grandes empresas. Sim. E aí, por exemplo, eu e minha mãe temos perfis que a gente não gosta de ficar debatendo o preço de produto. A gente gosta de ter um produto diferente. Perfeito. E a pessoa vai pagar pelo diferencial. Perfeito. Então foi isso que a gente tentou transformar dentro da Capricho. A gente começou a trazer produtos de presente, começou a trazer uma papelaria fofa. Você que é homem, você não vai entender muito, mas a Aline, com certeza. Paz, a Aline paga excesso de bagagem. Quando eu abro a mala, é só papel. Isso aí. Cara, quando a gente foi pro Japão, ela trouxe... Como que chama quando você faz umas colagens, monta um álbum? É tipo um scrapbook. Scrapbook. Cara, é papel, até hoje, tanto papel. Ainda mais ela que tá nesse meio artístico, ela deve amar. Mas eu acho bonito, acho legal. Não, eu falo que casa de ferreiro espeto de pau, né? Eu já sou totalmente desligada a isso. Sou totalmente desapegada. Então nessa hora vocês começaram a se reposicionar. Muito. Ao invés de ser aquela coisa folha grossa. A4 normal. Isso, não, a gente começou a trazer só
coisas diferentes. A gente foi em busca de vários fornecedores. E aí foi que a Capricho começou a se tornar muito conhecida, mas a gente tinha uma barreira. Ela era muito distante. Ela tinha uma atuação mais regional, local. Local. Minha mãe cresceu junto com o Jardim Universitário, ainda não tinha aquela Avenida das Torres lá na época. E até hoje, porque agora minha loja fica do lado de cá, né? Antes a gente morava pra lá. Eu tenho preguiça de ir pra lá. Porque é muito distante, são 20 e poucos quilômetros. Mas, então a gente sentiu a necessidade de trazer a loja para a região central também, porque até então não estava forte o e-commerce. Na verdade, nessa pandemia, ele fez a gente avançar 5, 10 anos na questão da venda online, né? Total. Mas até então não estava tão forte essa questão da venda online. Então eu falei, mãe, a gente precisa montar uma loja física. E foi junto com o Shopping Estação. Massa! E aí já fechou foi uma das primeiras lojas a fechar lá na Estação. Aí inauguramos, até um pouquinho atrasado da inauguração dele, e a gente sentiu essa necessidade de reformulação do nome da marca, porque Capricho tem aquela revista. Você também é homem, não vai entender. Claro, eu fui colírio da Capricho. Eu já saí tô brincando. Tinha uns cuiabanos que já foram. Viu? Eu tô sabendo. Na sua época do dread. Eu era colírio, entendeu? Então, a gente teve impedimento de marca, né? A gente não poderia fazer o registro de marca. E aí, ela cresceu, ia ter uma exposição maior. A gente foi aí que virou Leve Amor. Foi aí que a gente mudou pra Leve Amor. Que legal. E aí já casou junto com a inauguração do shopping. Que aí foi um boom. Na primeira semana, foi muito engraçado, porque na primeira semana, a Leve Amor, a gente falou, vai vender, né? Mas a gente tinha uma pretensão ali, vamos dizer assim, humilde. Na primeira semana esgotou todo o estoque da minha loja. Tá brincando. Obrigado, fechamos, valeu. Mês que vem a gente volta. Às pressas pra ir comprar mercadoria. Então foi vamos dizer assim, um grande boom, uma grande surpresa, e acabou que aí fortaleceu ainda mais o nome da Leve Amor. Que demais. Pra quem tá assistindo ou ouvindo e não tá... Eu quero dar um exemplo. É tipo uma Imaginário, né? Mais ou menos, porque a gente vende produtos da Imaginário dentro da nossa loja. Também? Vende. É porque a Imaginário ela tem uma marca de atacado que chama Lude. Entendi. E a gente vende lá dentro. É um plus. Ela vende... Tem aquela papel crafting no Rio de Janeiro. Sei. É bem parecido com ela, porque ela tem, além de presentes, tem muita papelaria. Legal. E a Imaginário já não tem papelaria. Ela é só uma linha mais presenteável. Mais presente. Então vocês conseguiram fazer um mix da antiga Capricho de vocês com a parte de presente. Isso, que isso massa. mesmo. E como que tá indo? Ai, graças a Deus, tá bem, né? Na verdade, desses segmentos que eu tô, é a única que tá conseguindo sobressair nessa pandemia. Porque os outros itens já não se tornam mais essencial, porque não tá tendo evento, né? É verdade. Então vamos falar sobre os outros também. Daí a gente faz uma passada por todos. Se a gente continuar aqui, vai ficar 3 anos. Leve Amor, sensacional. Aí vem a questão dos vestidos. Isso, que é o nosso cabide. Tá, nosso cabide. Como que começou? O nosso cabide começou justamente da questão da empresa familiar. Não é fácil. Eu amava trabalhar com a minha mãe. Eu amo o segmento de papelaria porque é muito gostoso. Trabalhar com esse produto, além de toda semana chegar novidades, são produtos gostosos de trabalhar. Não precisa daquele autoconvencimento do cliente. Ele vai ali, ele compra por impulso. É o desejo dele ali. O Ateliê Nosso Cabide ele já é outro perfil de clientela. E aí eu me senti na necessidade de ter alguma coisa só minha. Então, 1 ano depois que eu voltei pra Cuiabá, foi bem na minha época da minha formatura, eu procurei vestido em Cuiabá, não achava. Na verdade, achava, mas não tava conseguindo pagar aquele valor que era daqueles vestidos que eu mais gostava, né? Olho caro, meu. E aí, na época, ainda não estava disseminado no Brasil aquela questão do aluguel de vestido de festa, mas com a pegada de vestidos de marca, vestidos mais joviais, até então... Que seria alta costura? Isso, alta de costura. Hoje a gente, na verdade, antigamente a gente tinha em Cuiabá uma rua que chamava Rua das Noivas, mas era zero esse perfil de vestido. Sim. Era mais assim, acho que a baixa renda que acabava alugando pra não ter que comprar. Isso mesmo. E o seu público é diferente. Totalmente diferente. A gente atinge o público A e B no Ateliê Nosso Cabide. E aí eu falei, gente, a gente fala que nossas empresas elas nascem de uma dor. O Ateliê Nosso Cabide nasceu dessa minha dor. E aí eu tive esse insight. Por que eu não trago esse ramo pra Cuiabá, que tá precisando? E aí eu só tinha um problema. Eu não tinha dinheiro. Pra fazer o acervo, digamos assim. Porque o que é o dinheiro nesse caso? Nesse caso, fazer o estoque inicial. Fazer o estoque inicial. Entendi. Na época, quando eu fui morar em Floripa, meu pai fez uma proposta. Falou assim, vem morar com o papai, que o papai te dá um carrinho. Papai deu o carrinho, mas ele dava R$100 por semana pra eu botar gasolina, pagar IPVA, pagar roupinha.
A conta não fecha. Mas é bom porque ele me ensinou a valorizar o meu dinheiro e eu me virar, né? E aí você foi fazer economia pra poder administrar R$100. 100 reais. Eu falei, pai, me dá um aumento. Ele me deu R$100 e R$1 na moeda toda semana. Mas foi esse carrinho que eu vendi, porque como eu vim embora, e foi com ele que eu comecei o ateliê. Com R$40 mil, eu abri as minhas portas. Do carro. E aí eu te falei, gente, como eu não tenho dinheiro pra comprar o acervo, esses 40 mil acabou que foi mais pra estrutura, eu mandei mensagem no grupo de amigas, eu falei, como tava todo mundo também formando na época, eu falei, vocês não querem pegar esse vestido de vocês e colocar no meu ateliê pra alugar? É como se fossem sócias da minha operação, mas elas ganhavam renda sobre aquele vestido dela. Legal. Então toda vez que ele fosse locado, elas ganhavam uma porcentagem. Então ao invés dela guardar no guarda-roupa da casa dela, ela deixava lá pra outras pessoas que quiserem usar. Sim, local. Poder alugar. Isso. É como se eu estivesse emprestando pra uma melhor amiga, mas de forma rentável e segura. Porque se ela danificar... Gostei da explicação. Porque se ela danificar, a gente indeniza a dona do vestido do valor de varejo que ela pagou. Sim. E às vezes vender, você não... É muito difícil vender vestido de festa em Cuiabá. Até hoje, muita gente fala, Graça, você não conhece ninguém que compra? Eu falo, não conheço. Ou quando você vende, a pessoa compra por um valor muito mais baixo do que você pagou. Claro. A alocação, você tem cliente minha que às vezes ela pagou, um exemplo esdrúxulo, R$400 no vestido. Ela já recuperou 3, 4 vezes o valor que ela pagou. Tá brincando. Faz horas. Vale muito a pena. E é mais ou menos esse valor de R$400 o vestido? Não, né? Muito mais. A gente tem... O nosso ticket médio, na verdade, varia de 350, porque a gente aumentou antigamente, tinha vestido de R$200. Depois a gente mudou o perfil. 350 a 1.980. Que é o preço do aluguel. Do aluguel, isso. E é vestido de quanto, mais ou menos, pra ter uma noção? Então, sempre determina como valor de varejo da peça. Então, a gente tem vestido de R$10 mil. Aí o valor máximo é 1.980 que a gente aluga. Cara, vestido de R$10 mil. Com certeza a Aline deve ter. Sério? Vamos colocar pra rentabilizar. Ela fala pra mim que não existe vestido desse preço. Vamos fazer um intervalo e a gente já volta para saber mais sobre as outras frentes de negócio da Grazi Piccoli, beleza? Beleza. Não sai daí não. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Jules Inácio. De volta com o Papo à Vista e você empresário que está querendo oferecer mais um benefício para o seu funcionário, crédito consignado, pode contar conosco. Saiba mais em rentalize.com.br e ofereça esse e outros benefícios para toda a sua equipe. Grazi, que interessante esse negócio do vestido, né? Foi, na verdade, quando a gente lançou a ideia e inaugurou, eu tinha feito um planejamento, né? Que eu venderia tanto em dezembro, eu inaugurei em agosto. Na primeira semana, a gente já bateu a nossa meta de dezembro. Tá brincando. Foi um boom o ateliê quando a gente inaugurou. Se você for pensar, vestido, ele é caro. E a pessoa não usa várias vezes. Não. O cara compra um terno preto, ele usa até ele vai ser enterrado com aquele terno, Só né? troca se engorda ou emagrece. Só se engorda ou emagrece. Malemar troca gravata. De vez em quando essa é mais casual, ele vai sem gravata, depois ele põe uma gravata. Esse mercado, então, ele fica sendo muito atrativo por isso. Mas assim, eu não quero bater sempre na mesma tecla, mas a gente tá no meio de uma pandemia. E basicamente são vestidos de festa. E aí, como que fica? Pois é. O ateliê... Você aluga pijama? Ou a parte de cima do terno pra fazer reunião por internet? Na verdade, o ateliê ele é só público feminino, né? É adulto feminino. Mas o ateliê ele foi um boom desde que a gente inaugurou. No primeiro ano a gente cresceu 300% e foi nessa escala de crescimento. É uma startup. Quase. E a gente já ampliou o espaço 5 vezes o ateliê. Tanto que agora no novo, depois você tem que ir lá conhecer, que ficou a coisa mais linda. Claro que vou. É super colorido, nem gosto. A gente escolheu esse quadro só porque era você. E a gente fez um espaço totalmente instagramável. Então, quando eu tive essa ideia de mudar pra fazer a minha 5ª ampliação, foi em dezembro a gente tá em 2019. A gente jamais... Até então, a gente tava rindo da China. Verdade. A gente tava fazendo meme. O brasileiro não perde. Aqui não vai chegar, aqui é calor. A gente falava isso. A gente tava fazendo meme. Acabou que eu tava no meio da obra. Em março veio o decreto do prefeito que era pra fechar, foi dia 14. A gente teve na primeira semana mais de 150 cancelamentos de locação de vestido. E eu lembro que eu chorava, falei, gente, eu não vou conseguir ficar um mês fechado, tava no meio da obra, gastando mais que tudo. No fim foram 6 meses fechado o ateliê. Então eu tive que me reinventar. No começo eu me desesperei.
sinceramente. Aí, no fim, eu decidi fechar a operação que eu tinha, porque enquanto eu tava fazendo uma obra, eu tava com uma operação antiga. Tirei toda a minha operação de lá, literalmente fechei o ateliê, deixei minha equipe em casa e fui me focar na Leve Amor. Porque como a Leve Amor Papelaria era um segmento que tava saindo porque a mãe não aguentava mais criançada em casa, né? Tinha que ter coisa pra interagir. Atividade, canetinha. É legal, essa diversificação te ajuda, né? A gente fala que não pode depositar todas as fichas num negócio só, eu sou desse jeito. Então tem que ter vários segmentos de ramos diferentes, porque se não tá bom, o outro tem que tá, né? Obrigado. A gente espera. Então, aí eu fiquei nesse tempo desesperada, focando na Leve Amor. Depois eu vi que não tinha jeito, que já tínhamos passado muitos meses e eu tinha que fazer estratégia, senão o negócio não ia sobreviver. Sim. E aí eu lancei, inclusive a Aline tem um pijaminha com carinha. A Aline ganhou de presente de aniversário. Eu já vi. É nosso. Você tá brincando. Eu juro. Eu fiz primeiro como uma brincadeira. Foi uma melhor amiga dela que deu. Foi a... Gabi. Não, foi a... Não foi? A Ângela. Desculpa, Ângela. Tô sabendo bem, hein? Às vezes elas deram em conjunto. Mas aí eu peguei antes do Dia dos Namorados, falei, amor, já que a gente tá na merda, vamos tá na merda junto. Falei, vou fazer esse pijama bem brega. Ele com o meu rosto e eu com o rosto dele. E lancei o pijama, assim, eu não tinha modelagem, não tinha nada. Porque como a minha equipe de costura tava em casa, eu falei, vou botar essas mulheres pra trabalhar. E aí, na primeira semana, a gente vendeu 250 pijamas. Tá brincando, cara? Com a cara do povo. Com a cara do povo. Foi um sucesso, foi um boom, assim, totalmente inesperado. Tanto que no começo um pijama fica maior que o outro, menor que o outro. Porque eu não tinha nem estruturado. E deu muito certo mesmo. E acabou que foi isso que sustentou meu ateliê durante esses 6 meses fechados. Sei. E aí depois você vê, voltou, né? Como que a pessoa... Eu fiz uma piada, né? Falei, porque a gente ficou em casa, eu lembro que a gente via os gráficos do que caiu e do que subiu. E aí falava assim, café, pijama, pantufa, eram coisas que... Webcam. A gente vendeu muito. O provedor da internet... São coisas que a gente começou a valorizar mais, né? Muito. E eu tô surpreso porque, assim, você é uma metamorfose ambulante. Né? Eu tô vendendo vestido de festa, acabou festa. Peraí, agora vamos fazer pijama. E tal. Mas aí voltou. Lógico, não abriu. Mas deu uma melhorada? Deu. Tanto que em dezembro a gente bateu além da nossa super meta. Mas essas pessoas estavam fazendo o quê? Réveillon, viagem? Não, voltou os casamentos. É porque Cuiabá sempre foi muito festeiro, né? Demais. Abriu a brecha que pode ter evento, todo mundo quer festar, ninguém aguentava mais ficar em casa. E aí a gente... Foi o final do ano que teve aquela desaceleração, falou, bom, passou. Já estava liberado eventos até 500 pessoas, etc. E aí eu peguei e já falei, não vou fazer mais pijama, até proibir as meninas fazerem venda. Eu falei, vou fazer um ou outro que encomendar, porque o pijama dá muito trabalho, eu não conseguiria conciliar com a locação. Agora, fechou tudo de novo. Pior que no dia que fechou, uma amiga entrou pra mim dentro do provador, tava ajudando ela lá na telha, ela falou assim, amiga, vai fechar de novo. Eu falei, não, para com isso, não vai fechar nada. Ela falou, vai fechar. Cheguei em casa à noite. Ela provando. Ela provando. Ela provando com uma festa. Ela provando. Não, vai fechar. Mas eu tô provando. Para de provar então, Guri. Exatamente isso. Vai fechar. Mas não fechou. Devia ter pago aquele dia. Deixa eu pra pensar. Era um aniversário de namoro, meu e do meu namorado. E eu tava indo pra casa. E eu tava na academia, na verdade. Aí, quando eu saí da academia, eu peguei meu celular. Mais de 15 ligações. Quando eu fui ver, o prefeito tinha decretado de novo o fechamento do comércio. Ai, mas agora eu nem me desesperei mais. Eu falei, tá na mão de Deus. Sim. Ele sabe o que faz. Não sou eu só que tô nessa situação. Tem gente que tá muito pior. Muito. Graças morrendo. a Deus eu tenho as outras empresas e a gente se vira. O que mais me dói é a equipe, né? Que depende disso também. Porque no ateliê, como é uma operação muito trabalhosa, a gente tem 16 colaboradores lá. E acaba que a maioria, a única fonte de renda é o ateliê. Imagino. Então, hoje, eu falo pra todos os meus fornecedores, a minha preferência é a minha equipe. Então, primeiro... E como que você, como empreendedora, pensa a equipe? Parece que é uma responsabilidade, né? Algo, pra gente ter funcionário também, a gente quer saber se tá bem, sabe? Você fala, cara, eu não posso quebrar. Muita gente depende de mim, né? E você deve viver momentos de pensamentos desse sentido, né? O que eu vou fazer pra ajudar essa galera? Hoje é a minha maior dor de cabeça, né? Porque graças à pessoa física, graças a Deus eu tenho pai e mãe que conseguem me ajudar e etc. Mas isso que eu falei, a minha equipe, a única fonte de renda da maioria ali é o ateliê. Então, caso venha fechar o ateliê, a gente tenha que fechar. Eu já pensei várias vezes. Já fiz muitos cálculos. A gente fica... pensando no futuro, porque se eu for olhar a realidade agora, não tem lógica. O nosso movimento caiu 90%. A gente tá faturando 10% do previsto. Baseado em evento.
baseado em evento, não tem como. E outra coisa, é uma coisa que todo mundo tem medo. Tipo assim, ninguém procura, as pessoas têm medo de ir até o local pra provar o vestido. E eu entendo, a gente tá nessa guerra aí, econômica versus saúde. Sim. Então, é isso que eu falei, eu tive que aceitar. Agora não tem nem mais como desesperar. Mas o modelo de negócio, ele já foi provado que tem viabilidade. A questão da pandemia acabar, todo mundo sabe que é um negócio rentável. Não, e a Leila Maluf, por exemplo, ela não tem mais data esse ano. Então, vai ter muito casamento. A gente sabe, gente. Então, tem uma demanda represada. Totalmente. Então, e pra homem não tem mercado? Nem se for de gravata, por exemplo? Porque o homem, essa questão do terno. Você tem um terno... Mas é gravata? Nunca pensei assim. Eu tô te dando a ideia, sabe por quê? Eu tenho algumas gravatas de alta costura, de grife e tal. E eu acho massa. Você imagina, gravata da Gucci, só que ela marca. O terno não marca, mas a gravata marca. Então a gravata tem lá um símbolo, uma abelha bordada, não lembro. Eu fico imaginando, poxa, às vezes, né, é uma coisa... E você não tem que costurar. A pessoa não tem... Gravata é um tamanho padrão. Precisa ajustar, não tem esse trabalho. E é uma ideia gravata, de pensar. Muita gente já veio falar de noiva também, etc. Mas até então, porque o ateliê ele já dá muito trabalho por si só. É uma operação muito, 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 muito trabalhosa. A gravata, o problema é que o homem não sabe dar o nó. E tem que aprender também, alugar, olha, é R$100 o aluguel. Com o nó é 500. Cara, não, me dá com nó, cara. Eu quero com nó. Com certeza vai pagar. Vai pagar porque é um benefício. Vou mandar Gustavo abrir um nosso cabide man. Aí, ó, viu? E o que mais? A gente tá falando sobre os empreendimentos. E acabou que com a pandemia, por que eu fiz essa ideia do pijama? Porque quando eu inaugurei o nosso cabide, que é locação de vestidos de festa, ele é um segmento que dá muito trabalho. Porém, e aí que ele não é fácil de escalar. Então a gente já tinha até tudo pronto pra franquia. Eu já tinha 15 pessoas querendo franquear o ateliê. Caramba! Já tava tudo pronto antes da pandemia. E aí veio a pandemia. E a pandemia, ela também foi boa pra eu desacelerar e repensar sobre muitas coisas. Porque antes eu vivia no 220 e não... Agora eu parei pra pensar, fazer cálculo, ver o que eu quero, o que eu não quero. E eu acho que agora eu tô querendo menos trabalho. E o ateliê dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então, a Uzial, ela veio um pouquinho antes da pandemia pra venda de vestido de festa e nessa proposta de escalar. A gente queria ser muito forte no e-commerce. Acabou que com a pandemia, como não era um segmento de festa que não estava sendo vendido, eu usei a Uzial pra vender roupa casual. Legal. E aí deu muito certo. Tá, a Uzial, ela é derivada do nosso cabide. Do nosso cabide. Legal. Eu tinha um sócio, nas minhas empresas eu não tenho. A única empresa que eu tinha era o Uzial. Eu tinha um sócio e a nossa proposta era venda de vestido de festa de um valor mais acessível. E a gente queria muito escalar, vender online. Então a nossa pretensão era vender no Brasil inteiro e escalar. Acabou que a pandemia não era um produto mais vendável. Eu e meu sócio, acabou que a gente rescindiu a sociedade. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa com essa empresa que tá parada, e alguma coisa que venda, além dos pijamas. Sim. Então eu quis ir pra linha casual. Só que eu comecei a trazer peças que aqui em Cuiabá não tem. Eu sempre bati na tecla do diferencial. Sim. Eu não gosto do O que é uma peça que Cuiabá não tem, por exemplo? A gente tá sempre à frente de tudo que é tendência. Legal. Então a Uzial veio pra trazer tendência. Teve a época, a moda do tie-dye. Sim. Então como eu tinha minha equipe de costura, eu comecei a fazer uma coleção autoral. Eu mesmo, com a minha modelista, comecei a criar as peças. E focada no tie-dye. Cada coleção tem um nome. E também criei os moletons pra pessoa pintar o seu próprio moletom, etc. Pra ter a criançada ter alguma coisa pra fazer em casa. Sim, a Aline fez isso aí. Fez? Você põe um elástico. Isso, Nossa, a gente vendeu sujeira. Fez na grama e elástico, não sei o quê. E aí você espera um tempo ainda, não é no mesmo dia. Acho que uns 2 dias. Aí você fica, tá, eu quero ver. E aí eu falo, não é agora, tem que esperar. E aí quando você abre, sempre tem uma que não fica legal. Não fica tão bom. E você torce pra não ser o filho que é o mais bravo. Fala, tomara que o dele tenha ficado top. Tomara que o dele... Pior Mas é muito legal, foi super legal. A gente vendeu horrores pra criançada, vendeu camiseta. A camiseta a gente não fabricava, mas os moletons era fabricação própria nossa. Que massa. Aí eu fabricava o branco e vendia todo o material, como eu tinha papelaria, né? Tinta, etc. O kit pronto pra criança. Ó, tem a papelaria, tá aqui a tinta, tá aqui o moletom. Uni os dois e vendi. Se quiser babar também, eu vou lá, viro babar. Tinha que me virar. Que massa. E aí eu comecei a fazer essas coleções autorais, fiz o tie-dye pronto também, vendia. E aí começou a dar muito certo, as pessoas começaram a pedir graça, porque você não continua fazendo essas coleções, etc. E tanto que a Uzial, ela mudou totalmente o perfil.
Hoje é coleção, roupas casuais, né? Mas com uma pegada sempre muito casual style. É o que não é de festa. Isso. Só que com uma pegada diferente. Bem style. A gente tá com uma pegada bem style. E aí essa pretensão também do e-commerce, escalar e etc, que a gente tá com essa proposta da Uzial. E aí, quando retornou o movimento do nosso cabide, que em dezembro a gente vendeu muito bem, graças a Deus, eu falei, gente, as clientes estão pedindo os vestidos que a Uzial tinha, que era de festa barata. Porque acabava que eu vendia online, mas vendia muito dentro da minha loja. E não concorre o público. Acrescentava, agregava. Entendi. Aí eu falei, tem que trazer, mas como que eu vou trazer agora? A Uzial já tá com o perfil totalmente reformulado. Eu falei, vou agregar dentro do ateliê e só coloco shop, nosso cabide shop. Então, por isso que tem o nosso cabide shop agora. Que aí seria o vestido... Vendido, não alugado. Isso. E aí num posicionamento diferente desses da alta costura. Isso. O ateliê Nosso Cabide, ele é locação de vestidos de festa de alta costura. Legal. O nosso cabide shop é aquela que tem quer ter um vestido no guarda-roupa. Às vezes o evento não exige uma coisa tão chique, glamourosa. E ela não está disposta a pagar por uma locação. Ela prefere comprar. Tem clientes que são mais conservadoras. Elas preferem se apega, né? Tem a posse, né? Então a gente tem essa proposta para ela dentro do ateliê. E você está percebendo que essa transição de geração tem uma diferença? Porque antigamente a pessoa queria ter o carro. Aí os jovens, os millennials, sei lá, a geração não sei das quantas, ele não quer ter o carro, ele quer usar o carro. Aí vem o Uber, aí vem um aluguel pra carro, que agora tá super pra carro, né? Então ele não tem aquela posse. Eu sou, acho que, mais velho, porque eu quero ter o carro, né? E as pessoas estão trocando a experiência de ter por usar. E tem essa questão da geração, você observa isso na prática, pessoas que querem, aluguei o vestido, na segunda-feira eu devolvo e tô livre, não quero ter que me preocupar com esse vestido. Tanto que é o público mais jovem, o perfil de cliente do ateliê de locação é 19 a 35 anos. As pessoas mais velhas, elas são mais conservadoras e elas já chegam lá no ateliê com bloqueio. Eu não gosto de locação. Então a gente tenta desbloqueá-la, mas isso é isso mesmo, da nova geração que tá vindo. Tanto que quando a gente vende do nosso cabide shop, a maioria são madrinhas, porque são vestidos mais simples, mas também um público mais velho. Ainda, Olha né? Mas só. a gente vai vir pra mudar essa. Que coisa, hein? É muito engraçado. Podia estar alugando a roupa até do padre. O senhor padre, você vai fazer um casamento essa semana? Temos aqui todo tipo de... É batina que chama, né? É batina. Todo tipo de batina para aluguel, ou se o senhor vai querer comprar? Tem as duas opções. Lá no ateliê tem tudo, dá um jeito. Que massa. Eu tô muito surpreendido porque, assim, a gente fala sobre empreendedorismo e você tá reunindo várias coisas em uma só. Questão de transição de geração com relação aos seus pais. Questão da capacitação. A gente tem uma pressa por entrar logo na faculdade, escolher o curso e não necessariamente aquilo que a gente vai atuar. Porém, você sempre usa os seus conhecimentos. Não usa, no ateliê é contrato. Agora mais do que nunca. É contrato, cada vestido é um contrato, cancelamento, a própria economia na administração. Você é um exemplo de atuar em diversas frentes. Um exemplo de pivotar, coisas que hoje você vende aqui, depois você vai mudar o posicionamento, pijama, agora é pijama, não sei o que, né? Então, todo esse contexto eu acho que está sendo muito proveitoso. Nós vamos para o último bloco daqui a pouquinho, e aí você vai falar um pouco mais sobre você, pessoa física, pode ser? Tá bom. Não sai daí não. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. De volta, pessoal, no Papo à Vista. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, Rentalize_oficial. E aqui no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreva, deixa o joinha também e comente. É muito importante essa interação aqui com a gente. Grazi, quando a gente fez toda essa passagem sobre empreendedorismo, a gente está falando muito sobre você, pessoa jurídica, vamos dizer assim. Mas para performar desse jeito, para ter essa energia, essa criatividade, essa disposição, o que você faz? Eu queria saber, de verdade, porque as pessoas olham e falam assim, mas eu também quero ter várias ideias. O que você faz para ser assim? Não dorme. Não dormir, mas você cuida do corpo, lê, assiste, consome algum tipo de conteúdo, como você faz? Eu tô curioso também. Eu sempre fui muito curiosa, em primeiro lugar. Eu sempre fui muito, muito, muito curiosa. Mas foi até a questão que eu te falei, que eu vivia no 220, né, desde que eu retornei com a minha mãe.
E eu nunca tive tempo pra me capacitar. Então, sempre que eu fazia, todo o feeling que eu tenho é... Porque eu sou curiosa, eu pesquiso muito. Também do meu dia a dia, do que eu já vivi com a minha mãe, a minha sorte, né? O que era a minha dor quando eu tinha 7 anos de idade, que eu tinha que ficar dentro da loja. Hoje eu agradeço, porque é o que eu sei fazer graças à minha convivência com a minha mãe. E aí, com a pandemia, eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de eu estudar e me capacitar. Então, eu e minha mãe, a gente fez um combinado, eu e ela, que agora a gente ia investir na gente. Que massa. Então, até porque pra gente ser um líder e passar isso pra nossa equipe, eu cobrava deles e eu não era exemplo. Eu nunca me aprimorava, me aperfeiçoava. Então, a gente aproveitou agora nessa pandemia pra gente vamos dizer assim, investir na gente. Na questão que você falou, você estuda, você faz yoga, alguma coisa. Gente, eu não fazia nada. Treina. Pela primeira vez na vida, eu tô conseguindo arranjar um tempo pra malhar. Até então, eu pagava o Douglas. Eu paguei 1 ano meu personal, porque ele falou assim, nesse 1 ano, acho que eu fui 1 mês. Mas isso é legal, não dá uma sensação gostosa você pagar o personal? Você precisa malhar. Mas só dele tá pago, você fala, nossa, já tô me sentindo fitness. Eu tava dessa forma. Nossa, você faz a matrícula. Não, a pandemia veio justamente porque o shopping é de domingo a domingo. Eu tô achando uma delícia o shopping no abrir domingo agora. Até eu falei, gente, eu vou fazer um combinado com eles, não precisa abrir domingo. E eu consegui arranjar um tempo pra mim também. Então, pela primeira vez, eu consegui, esse ano, fazer academia. Que até então eu não fazia. Ou seja, não é só... A pandemia não foi só coisa ruim. Não é só coisa ruim. Mas a sua rotina, assim, você sai, vai pra um lugar, vai pro ateliê, vai pro outro, então, circula as lojas. Muita gente pergunta, como que você organiza a sua rotina? Eu não organizo. Eu sou uma pessoa extremamente acelerada. E eu acho que eu tenho TDA. Eu tô aqui com você, eu já tô pensando em 50 outras coisas. Ideias. Que eu tenho que fazer na outra empresa. Mas acaba que eu meio que apago o incêndio, né? Então eu vou onde me chamam. Ontem eu tava indo pra Leve Amor, minha colaboradora me ligou, eu tive que ir correndo pro ateliê. Então, eu não tenho uma rotina, até preciso criar, quem sabe futuramente eu consiga. Mas hoje, basicamente, você... Eu vou aonde me requisita. Eu trabalho muito online. Muito, muito, muito mesmo. Eu fico o dia inteiro dando suporte para toda a equipe, tanto a equipe de marketing. Hoje a nossa equipe é nossa de marketing, eu faço questão. Que legal, isso é uma coisa boa de se falar. Você achou que isso é estratégico, ter uma equipe? Totalmente. Que tipo de ação você faz com essa galera? Então, hoje nós temos 2 colaboradoras dentro do ateliê, que cuidam unicamente do marketing, e na Leve Amor a gente também tem 2. Inclusive, uma era nossa vendedora. Um dia ela viu e falou, gente, vocês estão precisando de ajuda, eu gosto disso, começou a mexer, deu muito certo, tanto que ela saiu e hoje ela montou uma agência. Pra cuidar, agenciar o Instagram das empresas. Mas ela agencia a nossa ainda. Nós somos o cliente primordial dela, principal. Então, hoje a gente faz esse trabalho de marketing e a parte que eu mais cuido. A Leve Amor, a gestão, a minha mãe cuida da parte mais burocrática e eu fico mais com o comercial, gestão de equipe e principalmente o marketing e atendimento, porque eu amo lidar com a parte comercial. Eu não gosto da parte financeira administrativa. Eu corro. O ateliê, como eu sou sozinha, eu sou obrigada a administrar. Mas a Leve Amor... Mas conta com ajuda também. Mas a Leve Amor já posso ter cuidar só da parte que eu gosto. E aí eu foco muito, muito na estratégia de marketing e eu prefiro ter dentro da nossa empresa. Então eu cuido minuciosamente. Não é por custo. Não é por custo. É porque... Acaba que também, se colocar na ponta da caneta, fica elas por elas. Se você for contratar uma agência. Mas eu acho que a agência, ela faz sempre tem que ter o dono. Por que as minhas lojas devem ser... tem mais dinamismo. Totalmente. Entendi. E eu acho que pessoas compram de pessoas, né? E eu acho que a agência já não consegue fazer esse trabalho tão pessoal. Então, eu, dentro das minhas empresas, a Grazi é a cara de todas as lojas. Acho que você ainda não teve a oportunidade de conhecer as empresas, né? Não. Nenhuma? Não, a loja do shopping eu conheço. Você conheceu? Sim. A Leve Amor de Estação? A Leve Amor de Estação. Ah, que legal, nosso cliente, então. Essa aí. E as nossas lojas é muito a Grazi. E você sabe por quê? A Aline um dia pediu pra eu comprar lembrei. Acho que na época do Natal, a gente faz o calendário do Advento. E aí, desde o dia 1 até o dia 24... a véspera lá do Natal, a gente abre um calendário e tem alguma lembrancinha, um acampar com o papai, legal. Comer um lanche. E, vez ou outra, assim, a cada 3, 4 dias, a gente coloca alguma lembrancinha. Então ela falou, olha, vai no shopping e compra borrachinha, caneta com personagem em cima. Aí tudo que a Leve Amor tem. Aí eu fui lá. Tinha caneta com os personagens, borrachinha da Patrulha Canina. Tem tudo. Aí eu fui colocando nos envelopes. E aí é um versículo bíblico, é muito legal de fazer isso com as crianças, eles adoram. É um versículo
E o presentinho? No outro dia, versículo e uma atividade em família. Versículo, assistir filme com pipoca. É bom que incentiva. É muito legal. E você vai vendo, né, toda a preparação pro grande dia, né, do nascimento de Jesus. É muito legal. Legal. É uma estratégia que a gente utiliza com a equipe, mas no mesmo formato, mas com outro propósito. Aí você pode pegar isso e muita gente perguntava no meu Insta, cara, me dá os dias, o que eu tenho que escrever cada dia e tal. Então, se a Leve Amor mesmo viabiliza isso, as pessoas já vão querer os papéis, já vão querer os presentinhos e tudo isso lá. Aí, ó. Mais um insight. Mais uma. Eu tô olhando aqui, eu sou assim também, cara. Eu gosto dessas ideias. Grazi, nessa trajetória, nem tudo são flores, a gente sabe, vem pandemia e tudo, mas fora essas variáveis que você não controla, o que depende de você que você olha pra trás e fala assim, puta, ali eu fiz cagada, sabe? Um erro que você cometeu. Vários, né? Que possa ser falado. Vários erros. Eu acho que o primeiro erro foi a questão do ateliê Nosso Cabide, da comissão. Porque como eu não tinha dinheiro e eu precisava de acervo, eu falei, não, 50% para quem deixar vestido aqui. Uhum. E depois, se eu for analisar, é totalmente inviável pro negócio. Então, nos primeiros anos, eu trabalhei quase sem caixa ali, porque eu dava 50% do meu lucro, praticamente, pra dona do vestido. Então, depois disso, eu comecei a baixar a porcentagem. Fica mais justo, né? Equalizar. Hoje a gente trabalha com uma porcentagem de 20%. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui obrigada a fazer a primeira baixa, que foi pra 40%, eu chorava também. Eu só choro nessa trajetória. Porque eu falei assim, ninguém vai querer ficar no ateliê, elas vão achar que não vão compensar. E hoje a gente tá com uma porcentagem de 20% e a gente tem em torno de 900 e pouco parceiras. Então, eu acho que se eu tivesse feito essa estratégia desde o começo, o ateliê ele teria sido muito mais lucrativo. Sim. Então, eu acho que esse foi um dos meus maiores erros nessa caminhada. Legal. Do ateliê. Massa você compartilhar isso. E o vestido fica... Desculpa voltar nisso, mas que eu tô curioso. Todo o vestido mundo fica na casa da pessoa? Não, fica no ateliê. Caramba. Aí, por isso que a gente tem um espaço físico muito legal. Hoje em dia a gente fala, o que obriga, principalmente por conta da pandemia, coisa, né? Por que obriga a pessoa a sair de casa e se deslocar, correr o risco de ir até o local? A experiência, né? Então a gente quis, antes de acontecer a pandemia, parece que eu já sabia, porque eu fiz todos esses espaços instagramáveis. E ser chato, então você vê online, né? Entendo. Você faz toda a sua compra online. Então, você vai pro local se tiver alguma coisa que vai te proporcionar algo mais, né? Que é a experiência. Então, o ateliê, por si só, todo o espaço é instagramável, ele já te dá a experiência. Se você for no nosso banheiro, todo mundo faz questão de ir no banheiro dentro do ateliê. E tirar foto. Porque ele é demais. A nossa escada colorida. E além do atendimento, né? Então, eu falo pra minha equipe, eu bato muito nessa tecla da experiência. E aí, então, os vestidos ficam lá, a gente tem um espaço muito legal para nossas clientes, não fica na casa da cliente, até porque a gente faz questão de manutenção. Lógico. Eu tenho 3 costureiras, uma costureira em casa os também. Ajustes. Isso, pra facção, que precisar extra, e uma bordadeira. Então, a gente tem uma equipe de quase 5 pessoas dentro do ateliê, antes da pandemia, né, dessa segunda leva. Sim. Infelizmente, já precisei dispensar já 6 pessoas agora. Mas vai voltar. Deus quiser. Eu deixei todos em casa em stand-by. Falei, pelo amor de Deus, em breve recontratarei vocês. E por falar em futuro, eu falei, vai voltar, eu tenho confiança nisso. Como você se vê nos próximos anos, assim, em torno de tudo isso que a gente falou? Eu brincava muito com todo mundo. Falava, Grazi, o que você pretende, né, com tudo isso de empresa? Eu falava, gente, eu quero ter 10 empresas até os 30 anos. Fiz 29 semana passada. E a pandemia... atrasou tudo. A pandemia atrasou tudo. Mas tá bom. Eu falava isso, eu quero ter o meu primeiro milhão até antes dos 30. E aí chega nos 30. Aí eu cheguei nos 30 e falei, mas eu não fiz 31 ainda. Não, depois a gente brincava. A gente falava, pode ser os meus 30? A gente fazia... Vai ser outro, vai ser 35, vai demorar agora. É bom ter meta, é bom sonhar. É bom sonhar. Mas, primeiro, dessa questão do equilíbrio, pra mim, sucesso é isso, ter o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. Até então, eu acho que eu tava focando só na minha vida profissional, então a pandemia foi boa também pra isso, pra gente colocar os trilhos nos eixos e repensar muita coisa. E pra mim, sucesso também é fazer o que ama. Então, até quando você falou pra mim a questão da gravata, eu acho legal, mas não é um segmento que eu tenho... Perfeito, já entendi. Que eu não gosto. E que na hora eu imaginei isso também, porque é algo que eu gosto, e eu tô dando aqui com brilho nos olhos. Cara, gravata, isso é muito demais. Você sabe, gravata, Salvatore Ferragamo, né? São gravatas Hermès, são gravatas chiques. Às vezes você abre e o nosso parceiro. E ela é cara. Elas são caras. E o cara fala assim, cara, terno eu tenho. Mas precisava de alguma coisa pra chamar a atenção. E o homem são os acessórios. Ele vai botar um relógio, ele vai botar uma gravata, um prendedor de gravata, uma abotoadura. Tem?
Não tem. Só dura. Lapela, algum acessório na lapela. E homem gosta de praticidade. O cara quer. Você mandar um kit pra ele, tudo pronto. Ele vai usar, vai pagar o que for. Eu falo assim, esse nó aqui cabe minha cabeça dentro pra eu apertar? Acabou. É isso mesmo. E aí eu entendo que você precisa ter esse brilho nos olhos, Tem que ter um brilho nos olhos. E é o skin in the game que a gente fala muito também. A pessoa respira aquilo. Então você respira vestido, respira evento. Respiro leve amor, papelaria, coisa fofinha. Então Porque precisa de uma curadoria, né? Pra você comprar. E eu que faço a curadoria de todas as empresas. Cada vestido que entra no ateliê, a gente faz uma seleção antes. Então, a gente não pega... Por exemplo, você tem 10 vestidos na sua casa. Eu vou olhar todos os vestidos, olhar o estado de todos os vestidos pra aceitar dentro da minha empresa. Então, a gente também não aceita qualquer coisa. Porque, às vezes, a mulher chega e fala assim, eu queria botar esse vestido pra alugar. Desculpa, não sei como você comprou esse vestido. Ninguém vai querer alugar. Teve uma cliente uma vez que ela mandou o motorista deixar lá. A gente pegou e falou, infelizmente, a gente não vai ficar com o vestido. Ela olhou pra mim e falou, joga no lixo. Ou seja, nem ela queria, né? Mas eu quero que alguém alugue isso aí. Que eu não quero mais usar. No fim, a gente deu pra uma colaboradora. E tem como é possível você chegar num evento e olhar e falar que aquele ali é meu, por exemplo? Não, eu sei todos. Não, você, mas a dona do vestido. Já aconteceu. Já aconteceu que uma dona abordou a cliente. Depois eu entrei em contato com ela, conversei, expliquei. Tem uma cláusula dessa, olha, se você chegar no evento e ver o seu vestido sendo locado... Não, pior que não tem. Até é uma coisa a se pensar, mas a gente nunca tinha tido um problema até então como esse, só foi essa vez. Mas ao longo do processo eu tive que acrescentar muita cláusula no contrato. Um NDA, né, que é o Non-Disclosure Agreement. Então a pessoa fala, olha, eu não posso falar, então você tá lá se coçando. Porque é constrangedor. Será que Totalmente. Foi isso que aconteceu? A pessoa falou, olha, ela veio me abordar, falar que o vestido é dela. Não, e quando eu abri o ateliê, porque assim, o cuiabano, a gente é uma capital, mas é com uma cultura muito interiorana. Sim. Então, quando eu abri o ateliê, eu falava, gente, como que eu vou enraizar na cabeça do cuiabano? Que ele está locando o vestido. Outra coisa, ele está locando o vestido de outra pessoa. Como que eu vou conseguir convencer eles que isso é legal? Que isso é atual, que isso é moderno, que é um novo mercado. E como? Então a gente fez todo um trabalho de branding em cima disso, né? Utilizando influenciadores. No começo eu fazia muita parceria com pessoas comuns mesmo, mas que elas conheciam muita gente de Cuiabá. As próprias parceiras que deixavam os vestidos, como elas queriam ganhar dinheiro, elas começaram a fazer muita propaganda do nosso negócio. Então isso foi bom na questão Ia voltar pra ela. Ia voltar pra ela. Então, e outra coisa, o nosso intuito desde o primeiro dia, quando eu abri o ateliê, era as pessoas estarem vestindo nosso cabide, não estarem vestindo Patrícia Bonaldi, não estarem vestindo Fabiana Milazzo. O legal é estar vestindo a nossa marca, porque independente do que o produto que eu tenho lá dentro, a nossa marca está forte, que é o nosso cabide. Então foi isso que a gente conseguiu fazer ao longo desses 5 anos. O ateliê já tem 5 anos. Caramba, que história. Eu conheço uns nomes aí, você falou uns nomes aí. Eu sei. É o Samuel Sirnansky. Meu amigo. Grazi, muito massa essa entrevista. Queria que você pudesse, sei lá, deixar as redes sociais, como que a galera que sabe mais sobre cada empresa dessa. Eu vou deixar a minha, que lá tem o Instagram de todas, que é Grazi Piccoli, com um S, um C e 2 L's. Grazi com S. E o Piccoli é um C, com C e 2 L's. E 2 L's. Grazi Piccoli, tudo junto. Isso, aí lá tem o arroba de todas as empresas e, por favor, comprem, consumam. Compre papel da Leve Amor. Esse papel aqui é da Leve Amor. A caneta Eu comprei hoje lá. E o vestido que eu vou usar mais tarde, também vou colocar lá. Vamos surpreender a Aline essa noite. Vamos surpreender hoje a Aline. Vou chegar em casa com um vestido maravilhoso. Ou um pijaminha. Um pijama. E você não sabe, a amiga dela, que agora você falou que é a Ângela, ela pegou uma foto da Aline. Sabe quando a mulher faz aquele tratamento com máscara? E fica toda aquela máscara assim? Acho que ela tirou alguma selfie, alguma coisa, e mandou, olha amiga, eu tô fazendo esse tratamento de pele. Ela pegou essa foto pra fazer a estampa. Pra colocar no pijama. Então não basta ela estar usando pijama, é com a foto dela com essa máscara, assim. Eu falei, não basta Aline, ser cafona, tem que ser o plus. Porque isso que é o legal. Massa demais. Obrigado pela entrevista. Eu não podia deixar de presentear você com uma caneca. Faz horas que eu tô namorando ela aqui. Essa caneca do Johnny, pintada pelo Johnny Air. Foi uma curadoria de Sique Bartão, que é o Museu de Arte Cristã Contemporânea. E essa aí é pra você lembrar desse dia, dessa entrevista. E como você já não é muito pilhada, então você pode tomar tudo e menos café, pra você não acelerar tanto. Obrigado. Terça-feira que vem tem mais um episódio aqui pra você. Rentalize. E o podcast nosso, Papo à Vista. Até lá. E a gente fica quieto. Normalmente a gente deixa gravando mais um pouquinho, só que a gente ficou assim.